E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês curtam esse vídeo, ativem o sininho de notificações, se inscrevam no canal e, se tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo ou sigam a nossa página no Instagram e perguntem no direct sobre o assunto, ok? Sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje, agora mesmo! Na aula de hoje, nós vamos interpretar volumes de controle. Ou seja, nas aulas anteriores nós estudamos equação de energia, vazão, energias em pontos, transformações energéticas. Agora a gente vai começar a aplicar. Então a gente vai pegar um sistema, pegar parte desse sistema, aplicar a equação de energia e ver o que está acontecendo hidraulicamente, ok? Então tá, só lembrando que é um volume de controle, é um volume arbitrário por onde há o escoamento de um líquido. Então nós temos um sistema, nós pegamos parte desse sistema e estudamos ele. Ok? Basicamente isso. O nosso primeiro volume de controle vai ser muito simples. Vai ser uma tubulação horizontal. Então nós temos um sistema e nesse sistema existe um trecho que vai ter uma tubulação horizontal assim, ok? Nós vamos considerar a entrada como sempre, né, o início, a seção inicial dessa tubulação e a saída, a seção final dessa tubulação, ok? O que aconteceu? Vamos aplicar a equação de energia. Quando a gente aplica a equação de energia, nós temos que avaliar a energia na entrada, a energia na saída e as transformações, ok? A entrada e a saída são tubulações, ou seja, como estudamos em aulas anteriores, elas possuem as três componentes energéticas. Então tem carga cinética na entrada e na saída, tem cota geométrica na entrada e na saída, e tem carga de pressão na entrada e na saída. Entre a entrada e a saída não há nenhuma bomba. Ou seja, a gente só vai contar a perda de carga entre esses dois pontos. Okay? Aplicando a equação de energia, nós temos que a carga energética na entrada igual a carga energética na saída, mais a perda de carga entre esses dois pontos. Como temos todas as componentes da carga energética, a equação fica assim. Carga geométrica mais carga cinética mais pressão na entrada, igual a carga cinética mais cota geométrica mais pressão na saída, mais a perda de carga. Okay? Agora vamos para as simplificações. Se é uma tubulação horizontal, a tubulação está sempre na mesma altura. Ou seja, a entrada e a saída, elas estão na mesma cota para um nível de referência. Se elas estão na mesma cota, Z1 igual a Z2, então é simplificado. Então tá. Agora vamos fazer outra consideração. Se não houver ramificações no interior, nem armazenamento, a vazão não muda, porque conservação da massa, já estudamos isso. Se também nessa tubulação o diâmetro de entrada for igual ao diâmetro de saída, não importa os diâmetros internos, o que acontece? A área é a mesma. Então, se a área não mudar e a vazão não mudar, a velocidade não muda. Se a velocidade não muda, esse termo de carga cinética vai cortar com esse termo. Então, nós temos uma equação muito mais simples. Carga de pressão na entrada igual a carga de pressão de saída mais a perda de carga. Remanejando essa equação, nós temos que carga de pressão na entrada menos as perdas de carga igual a carga de pressão de saída. Ou seja, a perda de carga está diminuindo a pressão do escoamento, porque a entrada é o início, a saída é o fim. Então, quanto maior a perda de carga, menor vai ser a pressão final. Aplicando isso em instalações hidráulicas, por exemplo, nós temos uma caixa d'água que abastece diversos cômodos. Os cômodos mais afastados vão ter caminhos maiores, ou seja, vai ter perdas de carga maiores, ou seja, a pressão nesses cômodos vão ser menores. Professor, e a velocidade? Velocidade não vai mudar da entrada para a saída se o diâmetro não mudar. A perda de carga não está influenciando diretamente na velocidade. A perda de carga está influenciando na pressão. Ok? A velocidade depende da vazão e da área. Ponto. Tudo certo? Então agora vamos para o nosso segundo volume de controle. Um escoamento descendente. Ou seja, é o mesmo que anterior, só que
o escoamento está descendo. Ou seja, a entrada é aqui em cima, a saída é aqui embaixo. Okay? A interpretação da carga energética é basicamente a mesma da anterior. Ou seja, na entrada e na saída temos as três componentes, porque se trata de tubulação. Okay? E no interior não tem bombas ou turbinas, ou seja, só contamos a perda de carga. Aplicando a equação de energia, carga na entrada igual a carga de saída mais perda de carga, todas as componentes, só que dessa vez a cota geométrica na entrada é maior do que a de saída, então a gente não pode cortar. Entretanto, se o diâmetro continuar o mesmo e a vazão não mudar, a velocidade não muda, então esse termo é cortado. Então tá. Então a equação ficou mais simplificada assim. Mas eu vou remanejar ela para permitir uma melhor interpretação. Então eu tenho que a pressão de entrada mais a diferença de altura de cima para baixo menos a perda de carga igual a pressão de saída. Nós já estudamos que a perda de carga baixa a pressão, por isso tem um sinal de menos aqui, natural. Só que o que descobrimos? Descobrimos que a diferença de altura aumenta a pressão, ok? Se não tivesse perda de carga, a diferença de altura seria igualzinho ao ganho de pressão. Mas como tem perda de carga, não é bem assim, ok? Então tá, sabemos que o quê? A perda de carga tira a pressão e a diferença de altura aumenta a pressão num escoamento que está descendo. Aplicações disso. Temos um prédio. O que acontece? Nos andares de baixo, a diferença de altura para a caixa d'água que fica em cima é bem maior do que nos andares de cima. Então o que acontece? Como a diferença de altura é bem maior, a pressão nos andares de baixo vai ser bem maior do que nos andares de cima. Tá, professor? Mas é a perda de carga. Então, a diferença de altura é muito mais significativa que a perda de carga, ok? Então, se eu quero aumentar a pressão de algum lugar, eu tenho que subir a caixa d'água. Em resumo, é isso. E, como pode ser observado, pressão e altura são basicamente pares. Então, quanto maior a diferença de altura, maior a diferença de pressão. Ok? Vamos para o nosso terceiro volume de controle. Então, vamos pegar a mesma tubulação, só que, ao invés disso, o escoamento está subindo. Tá, professor? Como é que o escoamento está subindo? Várias possibilidades. Pode ter uma bomba aqui atrás, que faz com que o escoamento suba. O escoamento pode estar vindo daqui, ele sofreu uma descida e depois subiu de novo. Naturalmente, isso pode acontecer. Mas só para vocês entenderem. Então tá. A entrada aqui embaixo, a saída aqui em cima. Como são tubulações, tem as três componentes da carga energética, geométrica, cinética e pressão, tanto na entrada quanto na saída. Como não tem bombas no interior, só contamos a perda de carga. Mesma coisa, mesma equação geral, velocidade corta porque os diâmetros são o mesmo e a vazão é a mesma, e sobrou isso. Tá, professor, é a mesma equação anterior. Cuidado, nesse caso parece ser a mesma equação, só que Z1 antes era maior que Z2, agora é o contrário. Então, se eu remanejar a equação, ela vai ficar dessa forma. Okay? Então, o que acontece? No escoamento ascendente, ou seja, quando o escoamento está subindo, a diferença de altura é pior para a pressão. Ou seja, quanto mais o escoamento subir, menor vai ser a pressão lá em cima. Então, é mais ou menos isso. O que acontece? Quando há diferença de altura, o escoamento vai descer. E ele vai ganhar pressão. Com a pressão lá embaixo do escoamento, o escoamento vai conseguir subir de novo, ok? Só que quanto mais ele for subindo, mais a pressão vai baixando. Além do mais, ainda tem a perda de carga para contribuir para que ele não suba tanto. Então, lembrando, altura e pressão são pares. Quanto maior a diferença de altura, maior a pressão lá embaixo. E essa pressão vai fazer com que o escoamento suba, e quanto mais ele subir, menor a pressão lá em cima, ok? Quarto volume. 2 reservatórios. Então aqui temos uma caixa d'água superior e uma caixa d'água inferior. Okay? Temos a entrada aqui em cima e a saída aqui embaixo, porque o escoamento se dá por gravidade e ele é descendente. Agora a equação de energia é um pouquinho mais simples. Por quê? Como tanto a entrada quanto a saída são reservatórios, a carga cinética é desprezível, porque a área dos reservatórios é muito grande em comparação à do tubo. Já estudamos isso anteriormente. A carga de pressão efetiva é igual a zero, porque a pressão absoluta é igual à atmosférica.
Então, a única componente que sobrou foi a cota geométrica, tanto na entrada quanto na saída. No interior, nesse escoamento, não tem bombas ou turbinas, o escoamento é por gravidade. Então, só contamos a perda de carga. Então, carga de entrada igual a carga de saída mais a perda de carga. O único componente da carga energética, tanto na entrada quanto na saída, é a cota geométrica. Remanejando essa equação, nós temos que a altura inicial menos a perda de carga igual a altura final. Ou seja, a perda de carga, ela está definindo até que altura o escoamento atinge. Como assim, professor? Então tá, pensem assim. Se não houvesse perda de carga, o escoamento atingiria exatamente a mesma altura. Ele seria capaz de atingir exatamente a mesma altura. Por quê? Porque a diferença de altura vai gerando pressão e quando o escoamento subisse de novo, ele ia conseguir chegar na mesma altura. Mas como tem perda de carga, a pressão não subiu tanto assim. Então ele vai chegar a uma altura menor. Então tá, a perda de carga restringe a altura que o escoamento atinge. Basicamente, essa é a interpretação. Agora vamos para o nosso quinto volume de controle. Vamos começar a inserir bombas no nosso sistema. Então tá, nosso quinto volume de controle é uma bomba. A entrada vai ser exatamente a tubulação de entrada da bomba e a saída exatamente a tubulação de saída da bomba. Então praticamente não tem nenhum trecho entre eles, só a bomba. Como se trata de tubulações, temos as três componentes da carga energética, tanto na entrada quanto na saída. No interior não tem nada, só tem a bomba, ok? Então nós desprezamos com S, tá? Não com Z, a perda de carga e contamos somente a altura manométrica. Por quê? Porque a perda de carga dentro da bomba está implícita na altura manométrica. Já estudamos isso, ok? Então tá. Então nós temos que carga energética na entrada mais essa altura fornecida pela bomba vai ser igual a carga energética de saída. Ou seja, todos os componentes. Agora eu vou fazer simplificações para dar uma interpretação para vocês. Essas simplificações geralmente não acontecem na prática, ok? Então tá. Vamos considerar que a entrada da bomba e a saída estejam na mesma cota, ok? Por que nem sempre é assim? Porque normalmente, quando temos uma bomba aqui, a tubulação entra assim e sai assim. Então, não é exatamente a mesma altura. Mas, para a minha interpretação que eu vou fazer, vai ser a mesma altura, ok? Se for a mesma altura, Z1 igual a Z2. Agora eu vou fazer outra simplificação. Vamos considerar que o diâmetro da tubulação de entrada seja igual ao diâmetro da tubulação de saída. Normalmente eles são diferentes, mas para minha interpretação eu vou considerar que são a mesma, ok? No interior da bomba não há armazenamento de água e nem ramificações, ou seja, a vazão é a mesma. Então se a vazão é a mesma e o diâmetro for o mesmo, a velocidade vai ser a mesma, ou seja, corta. Sobrou o quê? P1 sobre gama mais HB igual a P2 sobre gama, ou seja, a pressão de entrada mais a altura manométrica igual a pressão de saída. Ou seja, a bomba fornece energia ao escoamento na forma de pressão. A bomba aumenta a pressão do escoamento. Tá, professor, mas ela não aumenta a velocidade? Não! Bomba aumenta pressão. A velocidade antes da bomba e depois da bomba, se o diâmetro não mudar, a velocidade não muda. A bomba influencia na pressão. Ponto. Não pense em velocidade, ok? Agora vamos para o nosso último volume de controle, o nosso sexto volume de controle. E é 2 reservatórios com uma bomba, ou seja, um sistema completo de recalque, se chama. Então nós temos uma caixa d'água inferior, essa bomba vai impulsionar o escoamento para a caixa d'água superior. Onde aplicamos isso? Em muitas coisas, tá? Mas pense numa casa. A água chega da rua, da rede pública, e abastece uma caixa d'água inferior. Para eu fazer com que a água suba para a caixa d'água superior, para que abasteça a casa inteira, eu preciso botar uma bomba para que o escoamento suba. Okay? Então a entrada é o reservatório de baixo, a saída é o reservatório de cima. Como a entrada e a saída são reservatórios, só tem a cota geométrica. No interior existem 2 transformações. Há uma tubulação grande entre a entrada e a saída, então tem perda de carga no meio do caminho. E existe uma bomba, ou seja, essa bomba fornece uma altura manométrica. Então tem 2 transformações. Então, aplicando a equação de energia, nós temos que a carga energética na entrada mais a carga fornecida pela bomba vai ser igual à carga energética final mais a perda de carga entre eles.
Ou seja, Z1 mais HB igual a Z2 mais ΔH. Remanejando, vocês não aguentam mais ouvir esse verbo, nós temos que a cota inicial, ou seja, o nível do reservatório de baixo, mais HB, que é a altura manométrica da bomba, menos a perda de carga, igual a nível do reservatório final. Ou seja, a bomba está dando pressão ao escoamento e essa pressão faz com que o escoamento atinja alturas mais elevadas. Então, para que serve a bomba na prática? Para fazer com que o escoamento suba. Então, tá. Vamos para o nosso resumo. Altura e pressão são pares. Diferença de altura gera pressão. E a pressão faz com que o escoamento suba. Quando o escoamento está descendo, a altura está diminuindo e a pressão está aumentando. Quando o escoamento está subindo, a pressão está diminuindo e a altura está aumentando. Ok? A perda de carga diminui a pressão. Não a velocidade, diminui a pressão. E com isso, como diminui a pressão, o escoamento não consegue atingir alturas tão elevadas. Já as bombas, elas dão pressão ao escoamento. Então elas aumentam a pressão e fazem com que o escoamento chegue a alturas mais elevadas. A velocidade só muda se a vazão ou a área da seção mudar. Ela não depende da perda de carga e nem da bomba. Ok? Bomba, perda de carga influenciam na pressão. Então, em hidráulica, nós nos preocupamos principalmente com altura e pressão. Velocidade é um termo secundário que influencia em outras coisas. Ok? Beleza? Então tá. Na próxima aula, encerramos esse capítulo. Eu sei que eu tinha prometido que eu ia resolver exemplos práticos, escolher volume de controles, mas vai ficar para a próxima. Então, na próxima aula, eu vou pegar exemplos práticos e daí sim escolher os melhores volumes de controle. E explicar como resolve exercícios de hidráulica. Tudo certo? Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou da aula de hoje, curta esse vídeo, comente as dúvidas e até a próxima!